Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Saudações violonísticas. Vamos lá para mais uma aula. E a aula de hoje eu gostaria de trazer um tema que é uma dúvida muito recorrente em todos os meus alunos, todo mundo que já tentou tocar violão alguma vez, né? Todo mundo passa por isso em algum momento, que é a famigerada pestana, tá? Afinal de contas, o que é isso? Vocês vão entender bem. E eu vou mostrar para vocês, vou dar algumas dicas para vocês poderem resolver de uma vez por todas a pestana na vida de vocês, porque ela é um obstáculo, sim, para quem está aprendendo a tocar violão, mas não é um obstáculo intransponível. Então eu vou te dar algumas técnicas de como você pode resolver a pestana de uma vez por todas. Então fica ligado aí e assiste o vídeo até o final, tá bom? Primeira questão, tá? Muitas pessoas querem começar a aprender violão e já veem coisas na internet e já chegam, mas como é que é essa história da pestana e tudo mais. Primeira dica que eu dou, tá? Se você está assistindo, se você está começando a tocar violão, espere o máximo possível, espere até que você consiga se virar sem a pestana. A gente consegue tocar muitas músicas sem utilizar a pestana, certo? Eu diria, então, vou dar um prazo aqui para você poder se organizar. Talvez espere um ano, né? Durante um ano você pode ver muitas coisas. O universo do violão, ele te permite aprender solos, aprender dedilhados, tocar muitas músicas, ou com acordes simplificados, ou usando o nosso acessório capotraste, que ele é muito útil. Então a gente consegue tocar muitas músicas. Eu diria até que daria pra gente viver num mundo sem pestanas por um bom tempo. Tá? Então, não pensem que a pestana é aquele fator que ele é obrigatório. Inclusive, muitos alunos acabam tocando super bem sem nunca ter precisado fazer uma pestana, certo? Mas é claro que em algum momento vai chegar uma necessidade, né? Dependendo até onde você quer chegar com o violão, pode ser que chegue um nível ou uma determinada música que você não consiga fugir da pestana. Seja porque o tom da música ele exige que sejam feitas muitas notas e daí a simplificação às vezes não vai ficar tão boa, né? Ou simplesmente porque o som que você vai querer ouvir, ele é exatamente o som da nota com pestana, e aí não tem jeito, a gente vai ter que acabar fazendo. Então, observadas essas questões, pessoal, vamos lá. O que é a pestana, tá? A pestana consiste em conseguir tocar várias cordas com apenas um dedo, tá? Eu posso inclusive dizer que tocar duas notas com um dedo, tá? Eu já estou fazendo uma pestana. A utilidade mais comum da pestana é ela pegar todas as cordas, porque a gente consegue fazer acordes, né, que a gente conhece, que eles são feitos aqui no início do braço do violão com muitas cordas soltas, né? E aí eu consigo levar esses acordes para frente através da pestana, tá? É para isso que ela serve. Então ela me dá um universo de notas, né? Ela abre esse leque de notas porque com apenas um desenho, né? Eu vou subindo esse desenho pelo braço e vou gerando outras notas, tá? Mas a pestana, vamos, né, ter isso bem claro, ela pode ser, tem notas, isso aqui é uma nota que eu tô tocando 3 cordas, né? Uma pestana, o meu dedo está apertando 3 cordas. Garanto que é muito mais fácil para você começar talvez por aqui do que tocar um acorde assim que a pestana acaba pegando as 6 cordas, tá? Então, poderia ser isso aqui, tá? Pegar 3 cordas. Esse já seria uma boa dica de por onde começar, tá? Mas vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão, certo? Para que serve a pestana? Bom, em determinadas músicas eu vou ter uma determinada nota, uma nota X, que eu não vou ter como fazer essa nota usando cordas soltas. E aí, pela minha limitação de dedos, afinal de contas eu só tenho 4 dedos aqui, né? Eu não vou conseguir preencher todas as notas e, né, a grosso modo seria isso. Eu vou precisar o meu dedo, um deles, né, no caso o dedo 1, tá? Existem inclusive pestanas, tá? Que o pessoal às vezes opta por usar outros dedos, tá? Existem alguns acordes que às vezes o pessoal usa, né, por exemplo, o dedo 3, pegando a pestana, mas a gente nem vai entrar nessa questão. Vamos nos focar aqui a pestana usando o dedo 1, tá? Que é o dedo indicador aqui da minha mão esquerda. Então, pessoal, ela vai ter um determinado momento, uma determinada música que eu não vou conseguir fugir e eu vou ter que usar uma nota, um acorde, né, com pestana, certo? Exemplo aqui, ó, esse acorde, tá?
Eu não vou conseguir fazer ele de uma maneira mais simplificada, talvez algumas formas eu conseguiria fazer, mas, enfim, pela sonoridade eu vou ter que fazer esse acorde dessa forma. E aí o que acontece? Isso envolve ter essa técnica desenvolvida, de conseguir tocar todas as cordas com um dedo, tá? Então, eu sei que na teoria é bem simples, é só tocar todas as cordas com um dedo, né? E os outros dedos tocam algumas outras notas, mas isso aqui na prática não é tão fácil, tá? Se você já tentou, você vai concordar comigo. Se você não tentou, experimenta aí, né? Fazer com que esse seu dedo ele seja o capotraste, né? Que o capotraste, quando a gente bota, ele aperta todas as cordas, né? Ele faz a função da pestana. Mas fazer isso com a mão, ele requer muita força, né? Dos dedos, desse dedo especialmente, e requer uma coordenação para que você consiga fazer a pestana com esse dedo e ainda com os outros dedos colocar em determinados lugares para gerar o acorde, tá? Então isso que acaba sendo uma grande dificuldade que os alunos sofrem muito para conseguir fazer isso, tá? E eu gostaria de dividir com vocês como eu gosto de trabalhar a pestana e como eu acho que a gente consegue resolver isso de uma maneira um pouco mais rápida e mais fácil, tá? Se é que existe isso, tá? Nenhuma maneira que eu conheça, certo? Tudo que eu vou falar para vocês são coisas que eu já vi acontecerem com os meus alunos. Então, não existe assim uma varinha mágica, não é de um dia para noite, de um dia para o outro que vocês vão conseguir resolver essa questão da pestana, certo? Mas com um método, né, com um tempo determinado, que eu vou dizer para vocês qual o tempo que eu acredito que seja interessante, tá? E aplicando aí questões de força e eficiência, né? Então, essa balança a gente tem que... No início a gente faz muita força, que não é tão eficiente, depois com o tempo vocês vão equilibrando essa balança, aí vocês vão fazendo menos força e vão conseguindo ter a mesma eficiência que vocês tinham usando mais força, né? No início a gente usa muita força para tentar atingir uma eficiência razoável, né? Aí depois a gente vai vendo que a gente não precisa usar tanta força para ter essa mesma eficiência, tá? É essa balança que ela tem que se equilibrar. Então, eu vou dar algumas dicas também para vocês de como fazer isso, tá? Então, vamos lá. O que eu acredito que sejam formas eficientes de resolver esse problema da pestana? Bom, a primeira coisa seria você ter um método, tá? Eu tenho um curso que se chama Violão de 0 a 30, onde eu ensino a pessoa a tocar 30 músicas em 30 dias, né? Esse é o grande trunfo desse curso, tá? Se você quer conhecer, tem aí na descrição como conhecer, né, esse curso. E em algum momento a gente vai, depois de ver essas 30 músicas, a gente vai tentar aplicar uma ou duas pestanas nessas 30 músicas, ou seja, são músicas que vocês já vão estar tocando e aí a gente vai começar a simplesmente pegar um acorde que vocês fariam sem pestana e começar a usar a pestana. Então, por que eu acho que é interessante que você tenha um método? Porque, no meu ver, seria interessante, né? Eu acredito muito em aprender tocando músicas e não aprender assim, teoria por teoria. E aí eu acredito que você tem que praticar muito. Então, supondo, você aprender uma pestana nova. Seria interessante que nas próximas semanas você pudesse ver músicas que utilizem essa pestana, músicas diferentes, para você poder se testar, digamos, no campo de batalha. Você vai aprender a fazer essa pestana, mas fazer ela, às vezes, não é o mais difícil. O difícil, muitas vezes, é sair de um acorde, ir para um acorde com pestana e depois ir para outro acorde. Então, são essas trocas que às vezes, que dificultam e os alunos sofrem um pouco, tá? Então, repetindo, não é fazer a pestana simplesmente que é o complicado. O complicado, às vezes, é encaixar ela na música, né? E montar com uma velocidade razoavelmente rápida que você não se parar. Você está tocando uma música lá... Ou seja, eu não precisei parar a música para trocar o acorde, tá? Então vamos lá. A primeira coisa seria você ter um método, ou seja, que você conseguisse tocar um número determinado de músicas, onde nessas músicas digamos que você aprendeu uma pestana, então nas próximas músicas que você for tocar, seria importante se a pestana aparecesse em boa parte delas, para você ter
a chance de testar e de refazer e de repetir, né, e de praticar essa pestana em várias músicas diferentes, certo? Primeira questão. Segunda questão, que é muito importante, que eu acredito que seja muito importante, é que você se dê um tempo, tá? Esse tempo, ele pode ser muito variável, de pessoa para pessoa, não sei quanto tempo você tem para praticar também, né? Eu acredito, tá, que um tempo razoável para você aprender a técnica da pestana, fixar, repetir, praticar, seja 3 meses, tá? Que nem eu falei, tem pessoas que às vezes levam menos tempo que isso, tem pessoas que levam mais, tá? Mas por quê? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos 3 meses. Talvez você consiga agora, hoje mesmo, nessa aula, montar, certo? Mas até isso virar algo orgânico, digamos assim, que você consiga montar rápido, né? Sem muita dificuldade, que você consiga sair de um acorde e ir para o outro, eu acho que isso leva um certo tempo e não adianta a gente botar a carroça na frente dos bois. A mão precisa, os músculos da mão precisam desse tempo, tá? Os músculos, falando em músculos também, eles precisam da força, desenvolver essa força. Então, eu costumo dizer também que a pestana é como se fosse, ele é um exercício lá da academia, né? É como se eu fosse chegar num aparelho com todos os pesos de primeira e fosse tentar puxar, né? Então, eu não vou conseguir, porque eu vou precisar que meus músculos adquiram essa força ao longo do tempo. Então, é por isso que eu acredito muito, né? Que a pestana, ela precisa de um tempo. A mão precisa de um tempo para se fortalecer e realmente conseguir fazer a pestana de uma maneira tranquila, tá? Então, o tempo seria a segunda questão que eu acredito que seja muito importante aí para vocês resolverem a pestana, tá? E o último item, então, ele seria realmente essa balança que eu falei para vocês, a força e eficiência, que elas precisam se igualar, certo? Por exemplo, no início a gente tem muita força, zero eficiência, certo? Aí depois a gente passa a ter bastante força e a eficiência vai melhorando. Você consegue já fazer um som legal, mas ainda está forçando demais, tá? E aí, o que a gente vai tentar fazer? Reduzir a força, tá? E melhorar a eficiência, tá? Às vezes até assim, estabilizar aqui a força e ter um nível top de eficiência, que seria nunca errar, né? Você conseguir sempre cair com as mãos, com os dedos de uma forma que você escute todas as cordas, tá? Esse é o grande lance, porque o que acontece com a pestana, no início, às vezes, as notas não saem, né? As notas ficam meio abafadas, tá? E é por isso que a gente acaba, às vezes, fazendo mais força, e às vezes consegue fazer bonito, mas, né, chega a ficar com dor na mão, principalmente nesse músculo aqui, de tanta força que a gente faz, né? Então, é isso que tem que acontecer, tá? Até essa balança tem que se equilibrar, ou quem sabe até chegar num nível razoável de força, um nível mínimo, ou até um nível mínimo, digamos assim, o mínimo de força e o máximo de eficiência. Esse seria o ideal, né? Então, que a gente consiga a mínima força. Não é força, é jeito, tá? Esse é o grande lance, tá? Então, ainda sobre essa questão da força e eficiência, eu gostaria de sugerir, então, para vocês, né? Como é que eu trabalho com os alunos? Primeiro, a primeira coisa que a gente fala numa aula de pestana, que eu digo para eles fazerem é o seguinte. Vamos tentar primeiro, né? Antes de tudo, a gente tentar fazer essa pressão com um dedo só, tá? E vocês podem usar, inclusive, o dedo 2 ali para ajudar a apertar, certo? E ele é um exercício bem simples, que só consiste em vocês apertarem as cordas e tocar uma por uma aqui, tá? Vou baixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Ó, e tocar aqui uma por uma e ver se vocês conseguem escutar todas as cordas, tá? O que pode acontecer, tá? Já adiantando aí para vocês. Se saíram todas, se vocês conseguirem escutar todas, ótimo. Mas pode acontecer isso, ó. As duas primeiras saíram legal, aí as duas do meio abafadas. E as duas de baixo eu ouvi. Então, onde é que tá o problema, né? O problema tá ali no meio. E aí é isso que vocês vão ter que tentar resolver. Uma maneira de resolver, bem empírica, digamos assim, bem fácil, é cada um tentar ir mexendo o dedo, assim, de uma maneira que vocês consigam escutar todas as notas, tá? E isso por quê? Galera, a gente tem mãos diferentes, tamanhos de corpos diferentes, tem mãos, né? O pessoal reclama, meu dedo é muito gordo, meu dedo é muito fino, né? Ou meu dedo é curto. A maior reclamação é essa. Meu dedo é muito curto, por isso eu não consigo, tá?
Consegue sim, galera. Não importa o tamanho da mão de vocês, não é isso que vai fazer vocês conseguirem tocar ou não, tá? Aliás, quebrando mais um mito aí, certo? O que vai fazer com que vocês consigam tocar é a repetição e a força e a colocação no dedo, né? Mas enfim, no início agora, eu diria assim, tentem reposicionar o dedo aqui da melhor forma, assim, de uma forma até que vocês consigam ouvir todas, tá? Então, isso é muito pode ser o dedo mais para cima, pode ser o dedo mais para baixo. Então, encontrem esse ponto aí, tá? Aí, claro, eu posso dar algumas dicas assim. Quanto mais perto do traste, mais fácil. Quanto mais longe, às vezes, quanto mais longe, quanto mais para trás, mais força eu vou ter que fazer para apertar, e pode ser que a corda vibre aqui entre o meu dedo e o traste e gere o tal do, como é que a gente diz isso aqui? Do trastejado, né? Então, mais perto do traste, teoricamente mais fácil, tá? Outra questão, que isso também eu gostaria de que vocês experimentassem, tá? A primeira, assim, se eu disser para vocês, apertem todas as cordas, né? Provavelmente vocês vão apertar assim, né? O dedo reto, né? Assim, com essa parte aqui, da frente do dedo, né? Então vai apertar assim, tá? E o que eu gostaria de sugerir para vocês é que vocês consigam dar uma leve torção, uma leve torcida para, no meu caso aqui, para a esquerda, né? Para lá. Então a gente pegaria com essa parte do dedo e não com essa da frente. E pegaria meio na lateral. Por quê? Porque aqui a gente tem, aqui na frente ele é bem fofinho, né? E aqui do lado ele é um pouco mais duro, né? E aí isso aqui faz com que facilita essa questão facilita para apertar as notas, né? Então é como se fosse o capotraste, ele precisa ser bem duro, porque se ele for muito mole, a corda vai vibrar no meio e vai abafar e não vai dar o som que a gente quer. Então a minha dica é essa, ó. Conseguiu botar os dedos ali, dá uma leve torcidinha, tá? Não é assim, certo, galera? É uma leve torcida. Eu acredito que fique muito mais fácil, tá? E aí, claro, depois a dificuldade vai ser colocar os dedos, né, com o dedo levemente torcido. Mas por isso que eu digo, deem um tempo para vocês mesmos. Esperem, né, pratiquem e deixem a coisa acontecer ao longo do tempo, porque é quase que uma adaptação da mão, né? Que nem eu disse para vocês, o normal da mão é cair assim, de frente, né? E não vai sair, talvez, vocês vão ter que fazer muita força. Então, com o tempo, vocês vão fazendo menos força, tá? E o jeito, que eu acredito que uma das dicas seja exatamente essa, né? Dar uma leve torcida para cá. Tá? E aí, depois colocar os dedos. E sobre colocar os dedos, então, mais uma dica aí que eu gostaria de dar. Primeira coisa, tá, galera? Conseguir ouvir todas as notas só com esse dedo aqui, tá? Sem colocar ainda os dedos 2, 3 e 4, tá? E aí depois eu sugiro que vocês aprendam primeiro notas com pestanas que tem apenas um dedo, tá? Como é o caso do Fá sustenido menor com sétima. Então começar a incorporar ele nas músicas de vocês, tá? Depois, notas que tem 2 dedos, certo? E por último, notas com os 4. Tá? A última dica, então, que eu gostaria de dar é que uma vez escolhido um modelo de pestana, por exemplo, eu vou começar essa semana, eu vou tentar encontrar músicas que tenham apenas essa pestana, tá? É isso que eu faço no curso. A gente pega umas músicas que, no caso, vocês já estariam tocando sem pestana, né? E a gente vai colocar, então, apenas uma pestana naquela música, e aí vocês veriam uma série de músicas onde aparece aquela pestana. Tá? Então, vamos supor que seja essa aqui, né? Então, vocês vão tentando aplicar na música de vocês essa pestana, certo? Digamos que a sequência, um exemplo, tá? A sequência é A, E, F sustenido menor e D, tá? Então, a versão simplificada do Fá sustenido menor seria essa aqui, tá? Então, vocês vão substituir essa pela pestana. Aí, o que vocês vão tentar? Vamos supor que a música seja isso. Tô supondo uma música fictícia. Aí eu faço agora. Então, são todos acordes sem pestana e apenas um. Agora, ó.
Então eu vou tocar nessa música, eu vou tocar na próxima música que vai ter também essa pestana, e assim eu vou fixando meu conhecimento de pestana, mas de uma maneira lúdica ou divertida, né? Que é tocando músicas. Então vamos só separar uma questão assim, ó. Eu estou fazendo um exercício para limpar a minha pestana, beleza? Que é o que eu falei antes. Então, limpei ela, consegui ouvir os sons bonitos, beleza. Quando eu for passar para a música, a minha dica é que vocês esqueçam um pouquinho essa questão da limpeza, tá? Levem isso com um certo equilíbrio, certo? Por exemplo, eu tô aqui, aí vai chegar a minha hora de fazer a pestana. Vamos supor que não ficou o melhor som, tá? Mas eu tô também treinando meu reflexo, minha memória muscular aqui de cair com os dedos no lugar certo. Então, eu não preciso também, assim, ó, pra evoluir, eu não preciso que minha pestana esteja 100% limpa, tá? Ó, aqui eu já consigo ouvir o acorde, embora se eu for tocar com calma, eu vou ver que tem algumas notas abafadas, certo? Mas igual eu consegui tocar e escutar um acorde aí. Então, não surtem também, tá, galera? Tipo, o acorde tem que estar sempre limpo. Não. Nesse momento inicial, então, levem isso de uma maneira equilibrada. Vou pegar meu violão, quero praticar um pouco de pestana, quero escutar essa pestana limpa e tal. Beleza, faz isso. Vou tocar as músicas e vou colocar a pestana nas músicas. Bom, se sair meio abafado assim, mas eu ouvi ali o acorde, segue, tá? Porque isso vai acontecer com o tempo. Vocês não vão conseguir tocar a pestana limpa, né? Em pouco tempo. Ela vai se desenvolver ao longo do tempo, por isso que eu volto a falar aí na questão dos 3 meses, ou quem sabe mais, tá? Não tem problema. O importante é resolver esse problema de uma vez, para que ele não vire uma bola de neve. Senão, muitos alunos dizem, eu tentei, mas chegou na pestana eu desisti, porque eu não fui para frente. Galera, não desistam, tá? Ela é um desafio, mas uma vez que vocês resolveram ela e criaram uma certa memória muscular aí, mesmo que vocês fiquem um tempo sem tocar violão, vai ficar lá guardadinho na memória, então eu acredito que tocando um pouquinho vai voltar, né, essa memória. Então o importante é conseguir fazer uma vez por um determinado tempo, né, e aí depois isso aí serve para vida inteira, digamos assim, tá? Bom, pessoal, gostaria de dividir essas dicas com vocês. Gostaria de dar, então, algumas técnicas aí para que vocês possam já sair praticando hoje mesmo, né, as suas pestanas. Então, só lembrando, né, eu só fazendo um resumão aqui da aula. Então, eu acredito muito que é necessário ter um método para você poder botar isso em prática de uma maneira lúdica e divertida. Então, que você consiga tocar várias músicas utilizando aquela pestana e aí que você consiga, pela repetição, notar a sua evolução. Lembrem de se dar um tempo, tá? Que eu digo aqui para vocês que 3 meses é um tempo razoável, tá? Pode ser menos, pode ser mais, mas na média aí é um bom tempo que te permite praticar bastante, experimentar e notar a evolução, né? Inclusive, vai começar a praticar pestana hoje, faz um videozinho, né? E aí daqui a 3 meses você assiste o vídeo e vê se você consegue notar, então, uma evolução, né? E a questão da força e eficiência. Então, o ideal é reduzir a força e aumentar a eficiência, certo? Lembrando que no início é normal fazer muita força, não conseguir muito som, aí vai melhorando o seu som, né? E vai diminuindo a força, tá? Então, um pouquinho de dor aqui é normal. Claro que se começar a doer muito, espera um tempo, né? E vai de novo, certo? Mas um pouquinho de dor é normal, tá, galera? Faz parte aí do processo. Então, no início a gente vai fazer mais força até conseguir fazer menos força e mais jeito, digamos assim, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Fiquem ligados aí, acompanhem, sigam os meus canais, minhas redes sociais, que dicas como essa e vídeos como esse estão constantemente, né? Toda semana tem vídeo novo, então para não perder nada, te inscreve aí e fica ligado nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e bons estudos. Valeu!